Olá, pessoal, bem-vindos a mais uma entrevista do canal T21 Síndrome de Down, que é um projeto voltado a levar informações relacionadas à trissomia do 21, Síndrome de Down. E hoje eu convidei a doutora Renata de Francesco, que ela é coordenadora da otorrinolaringologia pediátrica do Hospital de Medicina da USP. Falei certo? Se eu não falei, me Hospital das corrige. Clínicas, Hospital das Clínicas da Hospital das Faculdade de Clínicas, Medicina da me USP. corrige, faz parte a correção aqui também, porque eu me enrolo bastante. Bom, depois de qualquer forma, eu vou deixar para vocês aqui embaixo o contato dela, o telefone, para quem tiver mais dúvidas, quiser entrar em contato, quiser ir atrás do que está com a questão pessoal, pode entrar em contato com ela pelo esse número do consultório dela que eu vou deixar aqui embaixo, tá? Então eu fiz algumas pesquisas, eu tenho alguns grupos que são grupo de pais e profissionais, e eu levantei para eles, contei para eles que a gente ia fazer essa entrevista e questionei o que vocês querem saber, onde estão as dúvidas de vocês, o que a gente pode questionar para a doutora, que é uma das pessoas que mais tem experiência no Brasil, na minha opinião, tá? Ela é professora também, a gente sempre convida ela para dar os cursos de especialização, capacitação lá do CPEC. Agradecer mais uma vez, doutora, por ceder esse tempo para a gente, por estar aqui dividindo um pouquinho do seu conhecimento. Muito obrigada. E depois eu já vou mandar as perguntas aqui para você. Tá bom. Muito obrigada, Roberta, pelo convite. É um enorme prazer estar aqui conversando com você, né, e com todos os pais e colegas aí que estão nos assistindo. A gente tem muitos pacientes em comum, não é verdade? Crianças, pacientes do Dr. Zan, enfim, da Patrícia. E a gente conhece bem aí as crianças com síndrome de Down, que vamos fazendo essa parceria nossa aqui há bastante tempo, não é? Então vamos lá, estamos preparadas aí para as dúvidas que a gente pode ajudar as famílias. Então eu vou começar pela que mais me perguntam. Eu pensei no momento em dividir a entrevista em duas etapas, a parte de otorrino em si e a parte de distúrbio do sono. Mas eu falei, é uma coisa tão interligada à outra que eu vou tentar juntar tudo. Se Claro, depois sem precisar, a dúvida. gente quebra em dois, mas acho que talvez não seja necessário. Mas o que os pais mais têm em questão é que eles se queixam que as crianças dele durante a noite se movem muito, se mexem muito, chegam a sentar, a dormir sentado, a fazer balanços sentados. Isso tem alguma relação com questões relacionadas a distúrbio do sono ou a questão de otorrino? Então, é assim, a gente sabe, né, que até uma certa idade as crianças têm algum sono um pouco agitado, e no T21 a gente tem caracteristicamente, né, a possibilidade de ter um sono mais agitado. Mas a gente não pode esquecer que os distúrbios respiratórios do sono, e aí vão entrar a apneia, o ronco, a obstrução nasal, eles prejudicam o sono da criança e potencializam esse tipo de agitação. Não é? Então, é sempre importante, quando a gente tem uma criança que acorda, que se mexe, que senta, né? Como você citou, é sempre importante que a gente investigue se existe alguma questão respiratória do sono, se existe obstrução nasal, às vezes é uma adenoide aumentada ou amígdalas aumentadas, mas essa criança merece uma investigação para que a gente possa melhorar o seu padrão respiratório, tratar uma apneia se tiver, mas às vezes a gente se preocupa muito com a apneia em si, mas às vezes uma rinite alérgica que faz obstrução nasal também influencia na qualidade do sono da criança. Então, sempre frente a um sono agitado, é importantíssimo investigar um quadro respiratório e tratá-lo, porque isso vai ajudar a melhora da qualidade do sono, sem dúvida. Então, quais são as suspeitas de uma criança que possa ter apneia do sono na T21? Então, assim, a principal causa de apneia obstrutiva do sono em qualquer criança é o aumento das amígdalas e da adenoide, tá certo? Não quer dizer que elas sejam as causadoras, né? Porque, em especial na síndrome de Down, a gente tem diversos fatores que contribuem para essa questão respiratória, né? Desde as alterações da formação da face, a hipoplasia, né? O pouco desenvolvimento do terço médio, a gente tem também a posição da língua, ou às vezes uma macroglossia
relativa. A gente tem o tônus muscular da criança, que é um pouco diminuído, isso contribui para a redução do espaço faríngeo, tá certo? E também o aumento das amígdalas e da adenoide. Então, assim, na população geral, a gente tem uma prevalência de apneia do sono de mais ou menos 3 a 4%. Na síndrome de Down, essa prevalência sobe para 60 a 70% das crianças. Por isso que é importante que a gente investigue, né? Faz parte do protocolo aí da síndrome de Down uma polissonografia aos 4 anos. Mas não quer dizer que antes disso elas não tenham sintomas, né? Então, os protocolos, eles servem para que a gente não deixe escapar nada, tá certo? Mas a investigação cuidadosa, o quanto o pediatra que acompanha aquela criança pergunta da qualidade do sono, como que ela dorme, se ela ronca, se ela tem infecções de repetição. Então, isso daí é fundamental. Então, a principal questão associada que a gente tem aqui é a hipertrofia, né? Ou seja, o aumento das amígdalas e da adenoide, tá certo? Mas a gente não pode subvalorizar também os quadros de rinite alérgica, né? Que são bastante frequentes, e às vezes a rinite não precisa ser alérgica, é qualquer rinite, tá certo? Inflamatória, por questões de variações climáticas e tudo, então isso também precisa ser controlado. Mas, sem dúvida, acho que o principal que a gente tem que afastar é o aumento das amígdalas e da adenoide. Então, era isso que eu ia perguntar, mais ou menos que idade? Você falou que por volta do quarto ano Por a intenção... 4 anos existe uma polissonografia padrão. Assim como a gente faz audiometria e timpanometria no primeiro ano de vida, 6 meses, anualmente, etc., né? O raio-x com 4 anos, né? A gente Sim, faz a sim. polissonografia com 4, tá certo? Exame de rotina para a Isso, população. isso. Mas a gente tem que observar a qualidade do sono da criança desde sempre. Roncar não é normal para ninguém, tá certo? Então a gente já pode partir desse princípio. Né? Às vezes as famílias falam, ele ronca, mas o pai também ronca, mas o avô ronca, mas tá todo. Ninguém devia estar roncando, tá certo? Então não é porque é comum, não é porque é comum que é normal, tá certo? Então, uma criança roncar, a gente abre o olho para ver por que será que ela está roncando. E aí a gente vai investigar. A observação da família, se tem pausa respiratória, se não tem, se faz esforço para respirar, isso é super válido. Mas fechar o diagnóstico mesmo, né? Se houver dúvidas, é a polissonografia. Precisa esperar os 4 anos? Não. Se a gente tiver suspeita, não precisa. A rotina é só para aqueles de triagem não suspeitos. E a videolaringoscopia faz parte dessa Da triagem, investigação. dessa Sim, da investigação, vem investigação. junto É. com a polissonografia? Ou antes, tá certo? Porque, veja, se você tem uma criança que ronca, que tem uma obstrução nasal, que respira de boca aberta, você precisa investigar a causa. Nesta investigação, o primeiro passo é fazer uma nasofibroscopia, que vai te mostrar a qualidade da inflamação nasal, se tem adenoide aumentado ou não, se a amígdala é grande, ela ocupa um espaço na garganta, se a macroglossia, se a amígdala lingual é grande, ou se a gente tem uma língua que obstrui a faringe, e às vezes outras coisas, né? Laringomalácia, que é comum em síndrome de Down, né? Se tem outras questões laríngeas, tá certo? Às vezes a criança não contribui para fazer o exame, a gente consegue fazer na maioria das vezes, mas se a criança não contribui, a gente tem que lançar mão de outros exames, por exemplo, um raio-x de carro, para ver se a adenoide é grande, tá O que certo? é um Mas raio-x de carro? o raio-x de carro é um raio-x de perfil que a gente vê a via respiratória, tá certo? E aí a gente consegue ver se a adenoide é grande. Claro que não é tão detalhado quanto é a nasofibroscopia, entendeu? Porque eu não vejo se está inflamado, mas é um exame diagnóstico também. Tem lugar, né? A gente está falando aqui para a gente do Brasil todo e às vezes até de De fora, né? fora, tem muita Mas gente de fora. tem gente Portugal, de fora. Eu sei Canadá, porque Islândia, tem. isso, tem um pacientinho uma menininha da Islândia. Então veja, às vezes tem lugar que não tem nas fibroscopia, que não é fácil, igual aqui a gente faz no consultório, entendeu? Então, o raio-x de Cavern, ele não é pouco valorizado, ele também tem sua função. E que, veja, tudo tem os seus prós e seus contras, né? Fazer um raio-x, você quer evitar que a criança se exponha à radiação, etc., Claro. apesar de muito baixo. A nasofibroscopia pode ser que ela não colabore, que a gente não consiga fazer o exame acordado e tudo, mas eventualmente, a gente pode fazer sedado, pode fazer uma sonoendoscopia para ver a via respiratória no sono, entendeu?
e a gente vai juntando essas pecinhas, né? O que, que tem o exame físico, o que, que a anatofibroscopia mostrou, como é a polissonografia, e aí, a partir disso tudo, a gente chega à nossa conclusão. Me surgiu uma Se a dúvida aqui, gente nada a tiver... ver com as Não, só para a gente perguntas. completar. Eu sei Tá. que já tem uma, mas só para a gente Eu tô completar. assim, ó. Tu, 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 tu. Vai anotando que a gente vai Tá. responder. Então, veja, se a gente tem uma criança com um quadro clínico muito importante, visível, se a gente já viu que a amígdala é grande, se a gente viu que a adenoide é aumentada, não precisa fazer polissonografia, tá certo? Tá bom? Então, isso também é importante a gente colocar. Porque, claro, quando a gente vê as diretrizes, está lá que toda criança com síndrome de Down precisa fazer polissonografia. Mas, gente, vamos pensar, tem lugar que não tem polissonografia, o exame custa caro, às vezes o convênio não autoriza, a mãe às vezes não pode dormir com aquela criança no hospital porque tem outra em casa, tá certo? Então a gente tem que adaptar tudo isso. Então, qual é a importância da polissonografia? É caracterizar a apneia, quantas apneias, porque isso vai nos ajudar na condução do caso, na questão operatória e tudo. Mas se a gente não puder fazer, mas tiver um exame físico característico, todos os dados que nos sugerem uma obstrução respiratória, a gente opera essa criança, tá certo? Independente de ter a polissonografia. Então, ela é indicada, mas ela pode não ser obrigatória. Acho que isso também vale a pena da gente falar. Legal, é super importante. Você falou sobre o raio-x do carro e aí me surgiu uma dúvida aqui. Como a gente acaba solicitando por volta de 3, 4 anos o raio-x de CMC2, que é um raio-x que a gente acaba fazendo em perícia, dá para aproveitar esse raio-x para Às usar vezes, para para ver a essa... adenoide, Isso, então, o raio-x é um raio-x, tem várias posições, né? Porque eles posicionam o pescoço para ver justamente a entre flexão e subluxação. hiperextensão e neutro, Isso. são 3 Então, posturas. no neutro, quando vem a imagem do nariz, ou pega a cabeça toda, dá para a gente ver. Legal, era Tá essa certo? dúvida que surgiu. Não, dá pra Agora, gente. É que às vezes, pega aqui na C1, sim, C2 e sim, não sim. sobe no nariz, e aí perdeu, a gente vê. Perdeu, mas é interessante, né? Porque se os pediatras assim falassem, poxa, dá para aproveitar uma única radiação para fazer duplo diagnóstico, E você poupa a a gente criança, podia poupa até. poupa o estresse, poupa a radiação, poupa tudo. É É, interessante. porque como eles concentram o raio-x no lugar, né? Precisaria expandir um pouco mais, É. mas é possível, sim. Às vezes a gente rouba uma imagem de um Eu pensei raio-x na hora aí. que você falou do lateral, falei, nossa, lateral, dá pra ver. Deixa eu te fazer uma pergunta. A gente acaba escutando muito, não sei se é lenda ou se não é, tá? Mas, por exemplo, crianças que têm bastante questões de amidalite, inflamação nessa região, de adenoide e tudo, e aí vai para indicação de cirurgia de retirada. Aí existe a lenda de que, então, se tirar a adenoide, se tirar as amígdalas, a infecção desce. Isso é verdade? Não, não é verdade. Ah, mas Não, então isso eu não é não tinha ouvido essa verdade. Todo mundo fala, lenda. não, eu sei, às vezes eu recebo essa pergunta aqui todos os dias. Não, mas não é verdade. Na verdade, é assim. As amígdalas e a adenoide, eles são tecidos de proteção, tá certo? Onde fabricam anticorpos aí para o nosso organismo. E, eventualmente, nas amidalites de repetição, elas não estão funcionando direito, tá certo? Senão as amidalites não aconteceriam. Na apneia, elas estão muito aumentadas, mas não tem as infecções. Agora, veja, eles não são os únicos tecidos de proteção que a gente tem nessa região, tá certo? A gente tem a amígdala lingual atrás da amígdala, a gente tem as pulsilas, a gente tem os grânulos linfóides da faringe, a gente tem outros tecidos que compensam essa função, tá certo? Por quê? Tanto as amígdalas como a adenoide, eles são órgãos linfóides que a gente chama de secundários. Eles não fabricam as células, eles recebem as células que estão em circulação e eles se localizam ali, tá certo? As células vêm de outros lugares, da medula óssea e tal. Então, o timo e a medula óssea são os primários, são os que fabricam células de defesa. Lá vem o Adenoide, timo de amígdala, novo. adenoide, amígdala, etc., essas outras, são secundárias. Então, muitas vezes, as crianças que teriam outras infecções, elas vão ter de qualquer jeito, porque não só tem essa lenda da infecção que desce, tem a lenda da faringite, tá certo? Mas a faringite, ela é um derivado do quadro alérgico, é a rinofaringite, na verdade. Então, como é uma doença que se expressa mais na criança maior ou no adolescente,
às vezes eles acham que foi porque tirou a amígdala, mas não é. Quem tiver que ter, vai ter, independente disso. Entendeu? Entendi. Já que você está falando de infecção, tem uma pergunta aqui de um pai que vai sobre as audiometrias e a impedanciometria. Ele perguntou se é comum colocar o dreno várias vezes consecutivas. Então, é assim, né, para o pessoal que está assistindo a gente entender do que a gente está falando, a gente está falando da otite média serosa ou secretora, tá certo? Certo, Que é certo. um Boa. quadro muito comum, né? Um quadro muito comum na faixa etária pré-escolar, né? E que isso tem a ver com a posição da tuba auditiva, que ela é menor na criança, que ela é mais horizontal, e isso em especial nas crianças com T21, tá certo? É por isso que a gente faz a impedanciometria dentro do protocolo lá, pelo menos anualmente. Se a gente não tiver uma otoscopia perfeita, que veja, otoscopia é o exame do ouvido, perfeita, que veja a membrana do tímpano, a impedanciometria vai detectar a presença da secreção, tá certo? Então, o que acontece? Quando a gente coloca o tubinho no ouvido, é para que a gente alivie a pressão de dentro do ouvido, tire a secreção, e enquanto está lá o tubinho, a secreção não se forma, tá certo? Mas a gente não está resolvendo o problema anatômico dessa criança, que é a tuba auditiva curta, que é o terço maxilar púltico desenvolvido. Quando tem uma obstrução nasal associada, uma adenoide aumentada, tudo a gente vai lá e tira porque isso contribui. Mas a principal questão aqui é a característica anatômica da tuba auditiva da criança, em especial da criança com T21. Então, o que acontece? Você põe uma vez, fica lá 6 meses, um ano, o tubinho sai, aí forma de novo a secreção, aí a gente precisa colocar outro tubinho, tá certo? Então, a gente pode ter a necessidade de recolocar o tubo de ventilação, que é o que esse pai está perguntando, tá certo? Mas quando a gente vê que pôs uma vez, né, pôs a segunda, aí a gente precisa colocar um tubo de mais longa duração, entendeu? Isso Não com a existe idade um tende a único tipo. passar? Sim, melhora. Melhora, mas na síndrome de Down não melhora tanto, porque o terço médio da face continua reduzido. Né? Então, a gente tem sempre que acompanhar o ouvido desses pacientes. Mas, sem dúvida, antes dos 7 anos de idade é pior do que maior do que isso. Tá certo? Então, os tubinhos, a gente fala tubinho de ventilação assim, corriqueiramente, mas existem vários tipos e modelos de tubo de ventilação. Então, em especial, a gente já coloca na criança com T21 um que dura um pouco mais de tempo, para a gente evitar ter que pôr de novo, tá certo? E se é recidiva, a gente vai pondo tubos de mais longa duração, tá certo? Mas Tá. pode acontecer sim de ter que recolocar. Em relação à audiometria, a gente vê bastante audiometria alterada por questão. Aí os pais falam, não, mas não deu para ver direito por questão da secreção, por questão. Mas não é uma perda auditiva. Como é que funciona isso dentro da trissomia do 21 para aliviar É. esse diagnóstico para os pais? Porque existe sempre essa dúvida em relação à acuidade auditiva da pessoa com T21, se realmente existe uma baixa acuidade ou se existe algum fator interferindo nessa acuidade deles. Como é que a gente tranquiliza isso e vê Então, isso? eu acho, eu acho que é assim, o que não fica claro para os pais é que, independente da causa, existe a baixa auditiva, tá certo? Então, assim, por que a gente faz audiometria seriada? Por que a gente faz a impedanciometria e está sempre atrás do ouvido dessas crianças? Porque a gente precisa garantir que elas tenham uma boa audição para o melhor desenvolvimento da fala e da linguagem, para que elas possam aproveitar o máximo de todas as terapias, tá certo? Então, o fato é que na T21 a gente tem uma maior possibilidade de perda auditiva, ponto, né? Agora, o que confunde os pais é porque as pessoas acham que, às vezes, perda auditiva é aquela coisa que nasceu surdo, por exemplo, entendeu? Então, assim, a incidência de perda auditiva congênita na síndrome de Down é um pouquinho maior do que na população geral, não é uma coisa muito relevante, tá certo? Mas, então, o nervo é bom, a orelha é bem formada na maioria das vezes. Claro que existem situações que tem duas Uhum. coisas associadas, mas não é isso que a gente está falando. Então, na No grande geral, maioria na das grande vezes, maioria. a orelha é bem formada, o nervo é perfeito, fez o teste da orelhinha e o Bera do berçário, deu tudo normal. Porém, depois acumula secreção no ouvido, tá certo?
Então, a gente pode ter uma secreção transitória, que todo mundo tem quando a gente fica resfriado e o ouvido fica meio tampado, mas na T21 a gente pode ter essa secreção que vai permanecendo no ouvido por mais tempo. E isso vai privando a audição da criança, entendeu? Então, não é uma perda do nervo ou uma perda congênita. A gente tem a secreção atrapalhando o som chegar no ouvido, mas o resultado final é de que isso também é perda auditiva. Né? Então, como é uma perda auditiva leve, às vezes a mãe fala, mas ele ouve quando passa um carro, passa um avião, quando o cachorro late, mas esses são sons intensos. Agora, aquela discriminação que a gente precisa ter clara para desenvolver a fala, né, e diferenciar F de faca com V de vaca, né, a gente precisa ter uma cuidade super boa, e é isso que se perde com a secreção no ouvido. E por isso que a gente faz tanta questão da avaliação periódica, da impedanciometria, porque se a gente teve duas alterações, 2 exames, ou mais de 3 meses de secreção no ouvido, aquilo não é temporário, entendeu? E essa criança merece aspirar o ouvido, né? Então, às vezes, isso não fica claro, principalmente se a criança tem uma rinite, a mãe fica eternamente esperando a rinite passar, mas, veja, a gente não pode deixar eternamente sem ouvir, entendeu? Claro. Então, acho que essa é uma dúvida que fica às vezes e que a gente precisa mostrar, olha, isso é assim, assim a gente vai tratar. Porque quando você coloca o tubinho ou trata a secreção, a mãe fala, doutor, ele está muito mais atento quando a gente chama agora, né? Ele começou a falar, vem, dá. Claro, porque agora ele percebeu que essa fala, né, ela tem uma comunicação. Então, isso é muito importante. Quando você fala de secreção catarral e serosa também, né? É mais ou menos a mesma coisa, né? É mais É ou a menos a mesma mesma coisa. coisa? A diferença é que a secreção serosa ela é mais crônica e ela é um pouco mais desidratada, mas a origem delas todas é o catarro que vai Ai, não no ouvido. sabia, ó. Eu achava que aquele coisinha Uma que tirava quando progressão. estava acumulada era outra Não, não, esse daí é cerúmen. É outra cerumen. coisa. Não Não, pode porque confundir. chega a paz para mim. Ai, É, acabei de sair da otorrino, você não sabe o que saiu dessa orelha. Eu não, falei, então. meu Deus do céu. Não, Isso isso também, a daí é produção é maior na cerúmen. T21, não é? É porque o ouvido é mais estreito, né? O meato acústico, o buraquinho do ouvido é mais estreito, então acumula mais. Acumula mais porque é mais fechadinho. Mas daí Tem são que coisas retirar. diferentes. Isso os pais, tem que tirar, porque às vezes fica muito compactado e a gente também não Os ouve, pais tá chegam certo? chocados na quantidade que tirar. Meu Deus, eu não imaginei que cabia tanto nessa orelhinha. Eu falei, pois é. Então, Mas mas isso tem que isso. tirar num profissional, certo? Sim, sim, porque senão pode machucar o ouvido. Mas esse é cerúmen, ele acumula na parte externa do ouvido. Esse que a gente está falando, catarro ou secreção serosa, é na parte média do ouvido, Tá, entendeu? tá, É joia. lá dentro. Esse não Tá tem bom, a como gente tirar no aprendendo consultório, só junto aqui. aspirando. É muita coisa. A gente deu uma passeada aqui, foi para audiometria, foi para impedância, foi para amígdala, foi para polissonografia, para distúrbio do sono. Então eu vou fazer mais uma pergunta para a gente fechar aqui. Aí quem quiser depois perguntar pessoalmente para ela, vou deixar o contato. Quem quiser deixar também perguntas aqui embaixo do canal, pode deixar qualquer coisa. Eu peço para ela ajudar a gente a responder. Mas para fechar, doutora, eu Sem gostaria de dúvida. saber uma coisa que a gente vê bastante, pelo menos na rotina, assim, eu como físio. Você tocou num dado momento sobre a laringomalácia, que é muito comum na T21. Então a gente vê que tem crianças que são crianças roncadoras, chiadoras, ou que tem aquela respiração pesada, e que os pais ficam super confusos em saber se aquele ronco é secreção, se aquele ronco é a malácia. Como é que eles fazem para diferenciar isso? E a malácia é como Então, se fosse, por exemplo, um canudo, e aí a traqueia está um pouquinho mais mole, ainda não, essa cartilagem ainda não ficou mais fixa, por isso quando faz a inspiração ele tende a dar uma colabada e faz um é, ronquinho, não é isso? assim, os barulhos eles são diferentes. Se a gente Tá. for procurar claramente cada um desses barulhos, eles são diferentes. A laringomalácia a gente chama de estridor, tá certo? Porque é um barulho agudo. É. Isso, quando chora, quando mama, tá certo? Isso mesmo. Esse é um estridor, é esse barulho agudo. E é um estridor inspiratório. Então, né? Uhum. Porque Gravei. tem crianças que têm estenose subglótica, que também acontece no T21, que o estridor é ins e expiratório.
entendeu? Uhum. É outro barulho, tá certo? Que é O isso? ronco, uma estenose subglótica. Embaixo das pregas vocais, a laringe é mais estreita. Isso passa Isso também? acontece. Isso é mais raro, mas pode acontecer com intubação prolongada, com criança que tem uma formação cardíaca, é comum no TRE21, mas não tanto quanto a laringomalácia. Tá. A laringomalácia é uma incoordenação neuromuscular que não coordena essa laringe aberta numa cartilagem que ainda não está bem sustentada, tá certo? Então, mas isso vai amadurecendo e isso melhora com alguns meses. Então, é comum nos primeiros meses de vida e isso vai melhorando. A gente pode ter crianças com T21 que não tem, que ainda tem o laringomalácia numa idade mais avançada, que eu digo Seria que 3, idade, 4, mais ou 5 anos, menos? porque 4, 5 melhora no anos? primeiro ano de vida. Ah, Não. primeiro ano A de vida. maioria melhora no primeiro ano Tá. de vida. A gente pode ter alguns que têm mais prolongado, porque a gente sabe que todo o controle neuromotor deles pode ser prejudicado, entendeu? E então, isso pode persistir. E aí é um barulho agudo que a gente chama estridor, tá certo? O ronco é um barulho grave. E tem Né? É um criança que barulho ronca mais grave. eternamente. Né? Então, eles às vezes roncam porque o nariz é estreito. A gente não pode esquecer que a própria cavidade nasal deles é estreita. E todos esses barulhos eles acontecem porque é o ar turbilhonando num lugar estreito, né? Como se fosse um instrumento musical aí, Sim, sim. tá certo? Então, o ronco ele é mais relacionado com a via aérea mais superior. O ronco piora dormindo, a laringomalácia piora no esforço, e o ronco piora dormindo. Por quê? Porque a gente tem todo o relaxamento da musculatura favorecendo a piora do ronco, musculatura faríngea, tá certo? E aqueles bebês chiadores, né, que estão aí, tem a bronquiolite, a asma, é um assobio no pulmão mesmo, né, que é o chiado. Né? Então, tem uns que vêm. então, são barulhos diferentes. Esses exemplos que eu dei são os do livro, né? Bem característicos. Claro que essas coisas se sobrepõem. Na dúvida, é a investigação da via respiratória. Tá certo? Uma nasofibroscopia resolve quase todos os nossos problemas. A nasofibroscopia? Isso, a nasofibrolaringoscopia resolve quase tudo, porque ela vê se o nariz é estreito, se tem edema, se tem rinite, se a adenoide é grande, se a laringe é estreita, se tem laringomalácia, entendeu? Entendi. Porque a Você faz gente com a vê criança toda a via... acordada isso ou tem que internar? Não, faz com a criança acordada na maioria das Beleza, vezes. beleza. Porque precisa estar, para ver a laringomalácia, é importante que esteja acordado para a gente ver um bom movimento da laringe, entendeu? Perfeito. Em situações excepcionais, numa cardiopatia não corrigida, numa criança grave, aí faz no hospital. Mas na maioria das vezes a gente faz aqui. Tem E as uma questão crianças colaboram de. bastante. Tá. Tem alguma questão que relaciona a produção de secreção diferente na T21, tipo maior ou mais espessa? Não, eles têm um pouco de deficiência imunológica, mas que às vezes não é tão relevante. Tá. O que a gente tem, o pior para a via respiratória são as cavidades estreitas e pequenas. É isso que faz acumular o catarro, Anatomia. entendeu? É a anatomia. É ter a secreção num lugar pequeno. Mas aí isso a gente vai ajudando eles a tratarem, eles vão crescendo e tudo vai ficando bem, não é? Maravilha. Doutora, eu acho que assim, como base, foi uma super base. Ótimo. E aí estamos à disposição. Eu quero super agradecer essa oportunidade de estar conversando com você. Eu já levei minha filha na doutora. Aconselho, é uma consulta incrível, vale a pena, é muito legal mesmo. E eu acho que acho que foram todas as dúvidas que os pais me mandaram, a gente conseguiu dar pelo menos uma pincelada. Vou deixar aqui o contato da doutora e queria aqui mais uma vez agradecer a sua participação, doutora. Muito obrigada, Roberta. Estamos aqui para esclarecer as dúvidas dos pais, né? Qualquer dia marcamos uma nova conversa, se vierem outras dúvidas, tá certo? Então, obrigado pelo convite e um beijo para vocês aí, você, o Zan, a Patrícia, todos aí da equipe, tá bom? Um grande abraço.